Ou você domina sua mente, ou ela dominará você. E é assim que a gente vai começar a falar sobre esse livro maravilhoso, que é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Foi um livro que eu tive o prazer de ler na noite de anteontem para a madrugada de ontem. Então vamos lá, vou começar me apresentando aqui para vocês. Eu sou Júlia e nesse canal a gente vai falar aqui um pouco sobre livros, crescimento e desenvolvimento pessoal, fazer também algumas analogias com séries, músicas, filmes e animes. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é brincar, de juntar esses conhecimentos e concretizar de um só, porque muitas das vezes a gente leu ali um livro, mas não sabe como sintetizar. Então nesse canal que você também vai encontrar isso às vezes, tá? Fique à vontade e sinta-se em casa nesse nosso cantinho. Bom, o livro, Mais Esperto que o Diabo, ele aborda muitas coisas, mas a principal coisa que a gente vai deixar como ponto aqui é o medo e o propósito, né? A alienação da pessoa através do medo. E é assim que a gente vai começar a falar sobre esse livro, que é a principal ferramenta que o diabo utiliza para controlar o ser humano. Já dizendo aqui, gente, que esse livro não tem nada de religião e espiritualidade. Ele é um livro que nos faz perceber diversas atitudes e características sobre a nossa vida e ele ali revela um mistério acerca do sucesso e da liberdade, tá bom? Então, não fique só preso a essa ideia de religião, do diabo e de Deus, e sim se prenda à ideia da capacidade de pensar por si só, do poder que tem a sua mente, porque é esse o principal foco do livro. Bom, o que é o medo, né? O medo, ele é ali tudo que tá te estagnando, ele tá te prendendo, é a principal ferramenta que o diabo tem utilizado para nos controlar. Ele utiliza ali, inclusive, ele cita que ele usa como alguns principais medos como as ferramentas para te tirar do seu propósito, que são elas, o medo. Eu até anotei aqui, gente, tudo anotado. Eu falei pra vocês, eu comecei a ler o livro, me perdi à noite, eu comecei a ler para poder dormir, ver se eu ficava com sono. Aí eu acabei começando a escrever, quando eu fui ver minha cama estava cheia de papel, eu fui terminar o livro 3h tanto da manhã na cozinha da minha casa, porque eu decidi estudar ele, tá? Então se eu estiver lendo papel, esse é o motivo. Bom, ele trabalha através dos principais medos, o medo da pobreza, o medo da crítica, da perda da saúde, o medo da perda do amor, da velhice e da morte, sendo os principais medos o medo da pobreza e o medo da morte. Ele também diz ali que o medo da pobreza e a pobreza, ela tira do homem a sua capacidade de pensar por si só. Bom, já que a gente já sabe o medo, será que tem alguma outra sementinha que o diabo ele utiliza na gente? Sim, tem várias sementinhas e ele soltou ali para o senhor humano, algumas delas que a gente pode ali já saber como evitar que a gente abra essas portas para ele entrar. Quais pensamentos ali a gente deve evitar para não se permitir ser uma pessoa alienada, tá? Ele fala do pensamento do medo, da superstição, da avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. São aí apenas alguns dos imãs que atraem o diabo para sua vida, que te afasta cada vez mais do seu propósito, cada vez mais do seu sucesso e da sua liberdade. Ainda falando sobre o medo, o diabo ele deixou bem claro que ele utiliza isso para nos transformar em pessoas alienadas. E agora eu vou dizer sobre alienação, o que o diabo mais gosta no ser humano, que é o ser humano alienado. Ele até fala que de 100 pessoas, 98 são deles e 2 não são. E o que faz? Quem são essas 2 pessoas e quem são essas 98? Eu vou começar aqui citando as 24 características que eu encontrei dessas pessoas, dessas 98 pessoas que estão sob a posse do diabo, que estão ali estagnadas na vida. Bom, como identificar um completo alienado? 1. Não tem propósito de vida. 2. Não tem autoconfiança. 3. Nunca conquistará nada por meio do pensamento ou do esforço. 4. Gasta tudo que ganha. 5. Vive doente por causa real ou psicológica. 6. Tem pouca ou nenhuma imaginação. 7. Não tem entusiasmo ou iniciativa. 8. Busca sempre por atalhos. 9. É explosivo e não tem nenhum controle emocional. 10. Não é magnético. 11. Tem muita opinião superficial. 12. Sabe tudo, mas não é bom em nada. 13. Não coopera com ninguém. 14. Comete sempre os mesmos erros. 15. Tem uma mente limitada e intolerante. 16. Espera tudo dos outros, mas não dá nada em troca. 17. Começa e não termina. 18. Reclama e não faz nada para mudar. 19. Nunca toma decisões.
20, come muito e exercita pouco. 21, bebe muito e sempre aposta. 22, critica quem é bem-sucedido. 23, prefere mentir a admitir sua ignorância e culpa. E 24, é falso e fala pelas costas. Essas são as principais características de uma pessoa alienada. São as características assim, ó, que estão do jeitinho que o diabo gosta, que vai te prender num ritmo hipnótico, que fará sua vida parar e que você precisa de ter forças para mudar isso. E quais são as características, como se tornar uma pessoa não alienada, como sair desse limbo aí, como sair desse espaço, dessa energia negativa que está te rondando, que está te bloqueando. O diabo também falou, ele também soltou ali, né, para o senhor humano. Quais são as características de uma pessoa que não é alienada, como ser essa pessoa não alienada? O que é? 1. Não caia em bajulação. 2. Use o fracasso como trampolim. 3. Crie plano de ação para alcançar tudo o que quiser e esteja disposto a se sacrificar e não aceitar nenhuma derrota permanente. 4. Organize o seu tempo e não o desperdice. 5. Peça o que quer e insista nisso em oração. 6. Não aceite qualquer coisa da vida. 7. Seja extremamente cuidadoso com o foco dos seus pensamentos. Gente, eu não sei se eu falei, deixa eu só ver aqui. Acho que eu falei sim. É só confundir aqui, se eu li alguma parte ou se falta algum número, mas tá tudo certinho. Basicamente, isso é o que é uma pessoa alienada e o que é uma pessoa não alienada. Mas, Júlia, o que é esse alienado aí? Qual seria a explicação para uma pessoa alienada? Tem? Ele explicou? Ele explicou e eu trouxe aqui para vocês, tá? O que vem a ser uma pessoa alienada. Uma pessoa alienada é aquela que se deixa ser influenciada e controlada por situações externas à sua mente. É aquela que aceita o que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar pelo que quer, tá? Agora que a gente entendeu o que é alienação, o que faz uma pessoa alienada e quais são as características que afastam essa pessoa da alienação, eu vou trazer um pouco sobre a capacidade do ser humano de pensar e o ritmo hipnótico, que é algo que o livro aborda muito, né, gente? O que seria esse ritmo hipnótico? Esse ritmo hipnótico é a repetição inconsciente que a gente tem sobre os nossos hábitos e o que vem a ser esse hábito, né? Tudo que a gente repete, ele vira hábito, é o que você faz repetidamente. Tudo que você faz repetidamente vira um hábito. E acredite ou não, os hábitos, né, o que identifica uma pessoa como alienada, se a pessoa ela fica o tempo todo, por exemplo, ali comendo muito, se exercitando pouco, se ela fica o tempo todo ali só reclamando da vida e não fazendo nada para mudar, aquilo vira um hábito, aquilo ali vira inconscientemente algo que ela está predisposta a fazer, tá? Então, até mesmo atitudes, pensamentos se tornam hábitos. Se você tem a capacidade de pensar sempre positivamente, pensar positivamente se tornará um hábito, se tornará algo inerente a você. Transformará algo inconscientemente bom e próprio à sua vida, assim como também pode se tornar algo negativo, tá? Existem hábitos negativos e hábitos positivos, né? Então, esse seria o ritmo hipnótico, seria essa repetição inconsciente de hábitos, de atitudes e pensamentos que você tem durante o dia, tá? Então, tudo que vira hábito, ela governa a sua mente. Você precisa ter uma noção disso e saber controlar a si mesmo e as suas emoções. Como eu disse bem no início do vídeo, ou você domina a sua mente, ou ela dominará você. E aqui eu já faço uma breve pausa para um quotezinho que é do livro, tá? Que ele fala o seguinte. Deixa eu pegar aqui a parte exata, que eu não quero nem trocar a palavra, gente. Que quando você não ocupa sua mente, a natureza se encarrega de ocupá-la, tá? Então, são regras da natureza, então, são regras do mundo. O mundo funciona como? Tudo nesse universo é constituído por átomo. O átomo é energia, tá? Então, a partir do momento que você deixa um espaço vazio na sua cabeça, é da natureza, tá? É uma ordem da natureza ocupar aquilo. Você não deixa lacunas, tudo é preenchido por energias. Então, se você não ocupa, se você não decide o que você quer, a natureza vai decidir para você. E aí que vem também, o diabo encontrou oportunidades ali para jogar suas sementinhas e transformar isso em pensamentos negativos e te aproximar mais dele e te afastar de Deus, tá?
Então, lembrando aqui, já trazendo o que é Deus e o que é o diabo, só reforçando, o diabo são todas aquelas energias negativas, é o polo negativo ali, motivado e impulsionado pelo medo. E Deus é toda aquela energia positiva, impulsionada e motivada pela fé, tá? Agora que a gente tem essas bases, vamos falar o que é o propósito definido, que é outro ponto que o livro bate muito nessa tecla, que é uma pessoa com propósito, tá? E aí eu já começo aqui falando sobre que o próprio diabo ele acaba soltando como vencê-lo, como não ser suscetível às suas manipulações. E ele fala que para vencê-lo é necessário fé, coragem, esperança e propósitos definidos. E agora que eu vou falar do propósito, que é o princípio do propósito definido, que é algo tão forte que é capaz de te tirar desse limbo, que é capaz de te tirar desse ritmo hipnótico que está te prendendo na escassez, que está te prendendo ali nessa escravidão, desses pensamentos ruins. O princípio do propósito definido é que qualquer pessoa que esteja firme em seus planos e metas pode fazer a vida lhe entregar exatamente o que ela deseja. Lembra que eu falei agora há pouco que Deus é movido pela energia positiva, que ele é impulsionado pela fé e que para vencer o diabo você precisa da fé e que tudo nesse universo é constituído de átomos e que tudo é energia? Então, quando você sabe o que quer, quando você tem a capacidade de pensar, você corre atrás pelaquilo, o universo vai te entregar mais e mais e mais. Assim como se você tiver medo, se você tiver pensamentos e hábitos negativos, o universo vai te entregar mais daquilo, tá? São repetições, o universo funciona em ciclos, tá? É tudo repetido, né? A gente fala que a harmonia ela tá na repetição, hábito é repetição. E são leis que a própria natureza ela cria e ela se sustenta nessas leis, né? Essa lei da repetição, desse ritmo, desse hábito, tudo isso tá envolto, então você tem que usar isso ao seu favor. Você pode se tornar um alienado, um preguiçoso, não tá nem aí pra isso, ignorar tudo que eu falei e seguir sua vida, tô nem aí pra nada. Ou você pode utilizar as ferramentas que você tem à sua disposição, entre elas ali, principalmente o tempo, né? Que o próprio diabo fala que o maior bem que você tem, que também é o mais barato e o que pode mais transformar tudo é o tempo e você pode usar ele ao seu favor. Então você pode usar tudo que eu tô falando aqui ao seu favor e procurar mudar, também ler o livro, que inclusive eu sugiro muito que você faça, que você procure mudar seus hábitos e atitudes, ou você pode permanecer estagnado, você pode permanecer, deixar todos esses pensamentos ruins continuar sendo um hábito na sua vida, você muda os seus hábitos, tá? Então, esse propósito definido, né, que é você saber o que você quer, onde você quer ir, você saber por o que você tem que fazer, você dar duro e não fracassar na primeira derrota, né? Inclusive ali, ó, ele falou que uma pessoa que não é alienada, ela não aceita qualquer coisa da vida, tá? Ela é extremamente cuidadosa com o foco dos seus pensamentos, ela usa o fracasso como trampolim e ela cria um plano de ação para alcançar o que quiser e está disposta a se sacrificar por isso. Ela não aceita nenhuma derrota temporária. Claro que várias vezes vão aparecer ali dificuldades na sua vida, você tem que saber lidar com elas, você tem que se preparar para elas e é a partir daí que você tem que tomar controle sobre a sua mente e decidir o que você vai fazer com esses pensamentos, o que você vai fazer com o que lhe aconteceu. Você pode utilizar isso, você tem ali a adversidade, pode utilizar ela ali como a faca para cortar o queijo, ou você pode simplesmente ignorar os dois e simplesmente viver ali se vitimizando e aceitando qualquer coisa que a vida lhe ofereceu. E agora a gente vai falar sobre os hábitos, né? Que já que agora que eu falei sobre alienação, como sair dela, o que é uma pessoa, o que é o princípio do propósito definido, o que são esses hábitos? É tudo que você faz repetidamente, gente. É tudo aquilo que você tá ali todo dia repetindo, né? A mente sua é o reflexo, é a soma de todos os seus hábitos. O livro ele deixa isso muito bem claro. Então, se você tá ali a todo momento só pensando coisa negativa, sua mente vai ser uma mente negativa, vai ser uma mente suscetível a se tornar 98 pessoas ali de posse dessa energia negativa, desse peso que é o inferno na sua vida, desse peso que é ser posse do diabo. Bom, além disso, ele também traz outras coisas que vão influenciar muito o seu pensamento, que vão influenciar muito a sua energia, que vão literalmente, que tem capacidade de te prender num mundo de escassez, num mundo de insucesso, fracasso e vitimismo, e também tem o poder de te tirar desse mundo, que é o ambiente e a associação que você faz. O livro, ele inicialmente fala sobre o mastermind, né, que é a capacidade da sua mente, é aquela, duas mentes funcionam melhor que umas, acho que funcionam melhor que uma, assim eu poderia descrever muito sobre o que é o mastermind, mas também ele fala do ambiente, né, como o ambiente que você está inserido te molda.
seja pensamentos, atitudes e até mesmo energia. Se você se cerca de energias negativas, você será suscetível a ser uma pessoa também negativa. Você começará se influenciando, né? Você é o reflexo do ambiente que você está inserido. É aquela, se você anda com 4 burros, você será o quinto. Se você anda com quatro inteligentes, você será o quinto inteligente. Essa energia que te cerca é capaz de mudar e muito, e ditar muito como você será ou como você vai continuar sendo. Você pode ficar a vida inteira num ambiente ruim, se permitir a isso, e depois disso não ter sucesso nenhum, saber por quê, sendo que no final das contas está todo mundo ali que está na sua volta, são pessoas que não vão somar em nada. Assim como você começa a andar com pessoas bem-sucedidas, você vai entender o pensamento delas, vai ver mais coerência e vai começar a mudar suas atitudes também ali, por meio dessa influência, dessa associação, por meio desse mastermind, por meio dessa influência desse ambiente, por meio dessa energia que está cercando nesse ambiente. Tudo nesse universo é constituído por átomos. Então, se essa energia é toda positiva à sua volta, você se tornará uma pessoa mais positiva. Se tudo em sua volta é negativo, você se tornará uma pessoa negativa. E por fim, para finalizar esse vídeo, eu vou trazer um pouco sobre a fé e o medo, né? Que são ali as duas principais forças impulsionadoras do polo positivo e do polo negativo, que seja o polo do medo, o polo do diabo, o polo onde ele te controla. O medo é uma ferramenta de controle, e a fé, né, que é a energia positiva, que é Deus, que é a forma como o universo te entrega as coisas, que é a forma como você constrói, que é a forma como você começa a utilizar todas as ferramentas, tudo que está disponível ao universo como forma de você obter mais e mais e construir aí a sua liberdade, construir o seu sucesso. Gente, um exemplo disso, muito claro, da fé e do medo, tá bem no finalzinho do livro, lá no epílogo, onde ele fala o seguinte: existem 2 lobos todos os dias em você, 2 lobos disputando pelo poder. Existe o lobo ruim e o lobo bom. E o que vencer é aquele que você alimentar. Se você alimenta o lobo do medo, é aquilo que você vai dominar a sua mente. Se você alimenta o lobo com o seu lobo de positividade, de fé, de pensamentos positivos, de trabalho duro, de esforço, de dedicação, é esse lobo que vai vencer todos os dias. E o que é essa síntese desse livro, então, no final? O que eu posso te dizer sobre ele? Ele é um livro que ele vai falar o seguinte, muito claramente, repetidamente, de diversas formas. Se você tem a capacidade de pensar, você tem a inteligência suprema, né? A inteligência infinita, o poder de mudar tudo ao seu redor. Você pode transformar tudo a partir de pequenos hábitos. Você vai ter que utilizar o tempo ao seu favor. Você tem que entender que tudo é um processo, tudo é construção. Então, na primeira oportunidade que você tem de mudar o seu ambiente, de mudar o seu pensamento, mude aquela atitude diariamente. Vai ser uma dificuldade, o diabo vai aproveitar dessas pequenas brechas de medo que você planta na sua cabeça para poder te tirar daquilo. Então, se, por exemplo, você começa um projeto, vou me organizar mais com isso, e aí, por um acaso, acontece qualquer desviozinho e você cede esse desvio, você sai e volta para esse ritmo hipnótico ruim, né? Para esse ciclo inconsciente de hábitos negativos, ou você tenta mudar todos os dias o seu pensamento. Gente, não vai ser fácil. Todos os dias é trabalho de formiguinha pegar aquele pensamento que você quer transformar algo negativo em algo positivo, tá? Essa força motriz, essa força que você tem que utilizar para transformar a sua vida. Então, se você tem coisas ruins, né? Inclusive essa frase que eu vou usar ela para já tá finalizando o vídeo, que é o seguinte. Gente, cadê a bendita da frase? Tem muitas frases aqui, gente. Nossa, se eu pudesse, eu compartilhava todas com vocês, mas esse vídeo vai ficar muito extenso. Não é esse. Eu quero falar exatamente igual, tá, gente? Por isso que eu tô aqui caçando. Não, tá na primeira página, certeza que tá na primeira página. Aqui. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Então, até mesmo o pensamento negativo que você já tem, ela traz ali uma sementinha de força para mudar tudo, tá? É como você utiliza isso ao seu favor. Gente, essa frase é citada tantas vezes no livro, tantas vezes, que eu não podia falar ela errada para vocês. Eu anotei ela aqui e ela vai virar uma frase assim de cabeceira, tá? Toda adversidade, toda coisa ruim, ela tem um potencial de se tornar tão bom e um potencial tão grande para mudar a sua realidade, tá? E aí, inclusive, isso aí que tem a capacidade de transformar, ó. A adversidade força o indivíduo a testar sua força mental
física e espiritual, e, portanto, ela traz ao indivíduo face a face com suas fraquezas e dá a ele a oportunidade de transpô-los. Ou seja, qualquer coisa que você vê de ruim na sua vida, que você usa essa adversidade ao seu favor, ela te coloca cara a cara com o seu monstro interior, com os seus medos, com as suas dificuldades, e ela te força a mudar. Se você tem forças para isso, se você tem força para encarar as adversidades, você consegue sim transformar a sua realidade e transformar toda essa negatividade em uma força capaz de te impulsionar ali, de utilizar essa fraqueza como trampolim para alcançar o sucesso. E é basicamente isso que eu tirei desse livro, Mais Esperto que o Diabo. Se você sentiu interesse de ler, gente, compensa muito, eu recomendo muito que você leia esse livro, que consulte ele quantas vezes for necessário, quando você começar a se sentir suscetível a ser alienado, se sentir a ser facilmente inclinado a ser as 98 pessoas de posse do diabo. Se você quer se tornar as duas, né, que não estão sob posse dele, se você quer se tornar as duas ali, as duas pessoas na posse de Deus, as duas prósperas que saíram desse limbo, leia esse livro e comece não só a ler, mas a estudá-lo e a mudar as suas atitudes diárias, que com certeza o resultado vem. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem sugestões de livros ou algumas discussões que eu vou gostar muito de conversar com você sobre isso.